ressalva que minha participação, a priori, está à revelia da minha chefia, tá? A revelia não que eles sejam contra, mas é que eu não pedi permissão que os representasse. Então, tem a devida cerimônia, né, cumprida. Então, mas olha, vou então começar a reunião, primeiro agradecendo principalmente o Dr. Diamantino, que aceitou o nosso convite de vir falar com a gente aqui um pouco, só para colocá-lo a par do que é esse GT, está aqui sim. Na verdade, doutor Diamantino, a gente começou a se reunir no dia 19 de junho desse ano, 6 meses quase. E nós temos o CCMN, né, o Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza, ele tem 6 unidades. Temos uma 7ª agora, que foi aprovada no Consune, o Instituto de Computação, mas por enquanto são 6, que são as unidades Química, Física, Matemática, Geociências, o Instituto Tércio Pacite, de Pesquisas Computacionais, Aplicações e Pesquisas Computacionais, o Observatório do Valongo, que é Astronomia, e a Decania do CCMN. E nós, nessas reuniões, nós vimos a necessidade de conversar com as pessoas que estão ligadas a essa área, que estão trabalhando com o desenvolvimento das vacinas e de várias outras coisas relacionadas à Covid, até para nos ajudar a definir os procedimentos, principalmente na área de ensino, pesquisa, extensão. E a gente conseguiu muita coisa, né, nesses 6 meses. Conversamos com vários especialistas que nos tiraram dúvidas em relação à questão de biossegurança, segurança do trabalho, as pesquisas da UFRJ. E isso nos ajudou a definir algumas rotinas, né, e várias outras coisas. E tem essa classe sua, quando eu conheci a Angelúcia, porque eu estou coordenando o GT do álcool, aquela para produção de álcool 70%, que é distribuído para os hospitais, álcool em gel, glicerinado, 70% líquido. E a Angelúcia tem feito um trabalho excelente de toda a parte logística. A gente tem conversado muito e ela me falou de vocês, dos profissionais que estão atuando no dia a dia com as pessoas do Covid. Ela me indicou o seu nome. Então, acho que seria a nossa última reunião do ano. A recebê-lo para a gente é como se fosse a gente também agradecer por todo esse trabalho que está sendo feito e ouvir um pouco do seu trabalho, a rotina de trabalho, como você está vendo essa questão agora, que a gente sabe que está aumentando muito, os casos estão aumentando. A gente tem essa preocupação até em função das aulas experimentais que deveriam ser presenciais no nosso centro, mas a gente tem que seguir todos os protocolos indicados pela universidade. Então, eu passo a palavra para você, se você puder falar um pouquinho sobre o seu trabalho, e depois a gente fazer algumas perguntas aqui. Tá bom? Obrigada, deixa eu só complementar. O GT, ele surgiu por demanda interna, só porque eu peguei agora já no caminho, por demanda interna da universidade, foi uma demanda espontânea do grupo. O CCMN, ele é um centro, né? É um dos 6 centros da UFRJ. E o centro, ele conta mais com áreas de exata, tem áreas de humana também, uma coisa mista? Não, nossos alunos, nós temos vários cursos, mais de 20 cursos de graduação, mas principalmente as áreas de Química, Física, Matemática, Geociências. Geociências é Geografia, Meteorologia e Geologia. Astronomia, que é o Observatório do Valongo, e a parte de computação. Mas nós temos 8.000 estudantes no CCMN. Só que nós damos aulas para mais de 20.000 estudantes, porque as nossas disciplinas básicas, de Química, Física, Matemática, Computação, elas são oferecidas para os alunos da engenharia, farmácia, a faculdade de farmácia tem aulas de Química, biologia, educação física. Então, a gente anda por toda a UFRJ. O CCMN,
Eu sou a decana atualmente, o professor Cabral é o vice-decano, ele está entrando daqui a pouquinho. Eu sou do Instituto de Química, estou na decania há 2 anos. E, na verdade, nosso centro é um dos 6 centros da UFRJ, como vocês são do CCS, né, que é o Centro de Ciências da Saúde. Basicamente é isso, mas nós temos cerca de 500 servidores administrativos em educação, técnicos administrativos em educação, em todas as unidades e na decania, 540 professores e 8.000 estudantes dos cursos do CCMN, contando graduação e pós-graduação. São cerca de 21 cursos de graduação. A professora Marta está aí, que é coordenadora de graduação do centro, e também de pós-graduação. Uma das áreas que nós temos, da área de humanas, quando você fala, que envolve um pouco, geografia eu acho que tem um pouco isso, né? O professor Edson é o diretor do Instituto de Geociências. E também nós temos um programa de pós-graduação em História da Ciência, das Técnicas e Epistemologia, onde temos pessoas de várias áreas, inclusive áreas humanas, participando desse programa de pós-graduação. E essa pós-graduação é da Química, Matemática, a COP e o Instituto Tércio Pacífico. Ou seja, é um programa inter-unidades e intercentros. Basicamente é isso. Tá, para mim foi muito importante poder perceber, porque a gente fica meio isolado, né, lá no hospital. Eu estou falando por parte pela medicina. Eu fiz faculdade no Fundão, e a gente fica, de fato, isolado como centros, como faculdades. Quando a gente olha, existe tanta coisa que poderia, né, ter mais interação, que essa pandemia, se é que teve algum lado bom, se a gente pode falar, foi poder ver essa integração melhor da universidade. Isso foi muito bacana, a gente ver a universidade se unir, os setores se ajudar, essa parceria do álcool, a parceria da COP, da produção do respirador. Então, a gente viu que, poxa, quantas pessoas brilhantes em toda a universidade se unindo para um fim que foi muito, muito legal, né, para os nossos semelhantes. Isso ajudou a gente a passar por esses meses todos. Então, do trabalho em si, eu poderia contar para vocês um pouquinho da rotina, e deixo em aberto se alguém tiver interesse em nos visitar, fique à vontade. Foi, em resumo, a gente ainda está vivendo isso, nesse novo recrudescimento, um trabalho de resiliência, porque o CTI a gente vivia o nosso trabalho numa zona de conforto, digo assim, com os nossos horários adaptados, com os doentes com as patologias relativamente conhecidas, entre os grandes grupos de doentes cirúrgicos e doentes clínicos, e a gente ia trabalhando até chegar a essa pancada realmente a partir de final de março. Então, foi uma grande mudança. Em que sentido? Mudança geográfica, porque nosso ambiente de trabalho modificou. Modificou porque, dentro do hospital, a gente que estava temporariamente habitando uma parte do 8º andar, do HU, porque o nosso CTI original no 13º. A gente teve que ser deslocado lá para o subsolo, junto com a emergência, isso no final de março, começo de abril, para que o 8º andar fosse preparado para internar esses pacientes. Isso foi a primeira mudança. Segunda mudança, nós tivemos que readaptar nossos horários de trabalho. A gente tinha um horário de entrada e horário de saída diferente de um plantão tradicional que já funcionava há anos assim, no hospital, e como a gente ia receber um grupo de temporários com horários já mais convencionais, nós tivemos que nos adaptar. Foi muito bom, porque o grupo em nenhum momento teve nenhuma restrição, o grupo colaborou a todo instante, entendeu o seu papel de atuação. Então, a gente desceu, ficou lá umas 2 semanas, subiu para o 8º andar. Quando começamos a receber
o grupo de profissionais para trabalhar, profissionais temporários, e aí assim, é uma história de dinâmica, né? É a questão da resiliência. Então, foi um grupo de profissionais novos, muitas pessoas recém-formadas, não preparadas para o ambiente de terapia intensiva, e não era só profissionais desse tipo, né? Nós tínhamos também profissionais já com alguma especialidade, principalmente profissionais de especialidade anestésica e cirúrgica. Por quê? Porque nessa época as cirurgias eletivas no Rio de Janeiro praticamente pararam por conta da pandemia. Então, esses profissionais ficaram ociosos e para que eles pudessem ter, primeiro, um movimento de trabalho e ganhar seu salário. E, segundo, por uma motivação de auxílio ao próximo, eles se doaram aí a esse tipo de serviço. Então, nós recebemos um grupo misto, mas a maioria eram pessoas jovens mesmo. Muitos nem eram da universidade, então nem conheciam o modus operandi do HU, isso pela parte médica. Mas acrescenta-se também, pelas mesmas características, equipe de enfermagem, de fisioterapia, administrativos e técnicos de todo tipo. Então, eles foram absorvidos e foram chegando ao longo das semanas. E aí o CTI foi crescendo, a gente foi ampliando ao longo do 8º andar. E ficamos pleno no final de abril, início de maio. Trabalhamos pleno dentro de todo o grupo. Foi difícil, porque, como eu falei, eram pessoas não preparadas. O nosso grupo teve que se mesclar a essa equipe para tentar deixar uma parte de gente experiente junto com gente nova. A gente teve algumas dificuldades logísticas, tivemos que aumentar o número de respiradores que a gente não tinha, e aí a questão de parceria com a Firjan para tentar consertar muitas das nossas máquinas que estavam paradas, bombas infusoras. Então, foi basicamente trocar a roda com o carro andando, né? Dessa forma mesmo. Aí nós trabalhamos pleno até junho. A partir de junho, início de julho, com a redução, nós chegamos ao pico dos casos, depois começou a cair, nós podemos reduzir um pouco o volume de leitos dedicados à Covid e retornar para leitos não Covid, parte da nossa movimentação. Final de julho, uma das equipes saiu, aí uma unidade fechou. Depois, final de setembro, mais uma outra parte saiu, uma outra unidade fechou. E agora, a partir de novembro, volta a subir de novo, e a gente tendo que fazer um movimento inverso. Então, recém-aberto essa semana um edital pela Fiotec para a contratação de médicos, para que a gente possa retornar com esse grupo e poder ampliar o número de atendimentos na intenção de um novo convênio com a Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, porque o HU, embora assim, não seja claro, a gente não participava diretamente do sistema de regulação de leitos do Estado. Nós começamos a participar a partir desse ano. Eu acho que isso é justo, porque a gente está inserido dentro do SUS, e eu acho que é importante a gente poder estar nessa regulação também. Tem os seus prós e contras. Eu tenho uma visão mais assistencial, mas acho que a gente não pode se furtar a participar disso daí. E isso foi uma coisa boa, ao meu ver, essa parceria que a gente teve com as secretarias. Quanto à natureza do trabalho em si, foi uma natureza bem difícil. Assim, foram os pacientes mais graves que a gente pôde trabalhar em escala. Você falar assim, Diamantino, você nunca cuidou de doente grave? Sim, a gente já cuidou de doentes graves igualmente, mas não em escala. Chegar ao momento da gente ter 40 leitos e praticamente todos os pacientes no respirador. Todos os pacientes no respirador, mas não sim, com uma baixa taxa de oxigênio, com taxas altas, em modos de ventilação específicos, ventilando de barriga para baixo, requerendo quantidade de oxigênio muito alta,
muito com necessidade de diálise, quase metade dos doentes precisaram de hemodiálise, o serviço de nefro foi muito exigido diante de tudo isso daí. Então, foi uma quantidade de doentes muito graves, então, em maior quantidade do que a gente em si já tinha trabalhado antes. Fora isso, a doença era uma doença de fato diferente, pela sua característica de epidemia. Outra coisa que também para a gente foi muito duro foi a questão do isolamento. Muitos familiares entregavam seus próximos na hospital e muitos receberam um caixão fechado sem possibilidade de velório, sem poder se despedir da pessoa. Isso foi muito difícil, sabe? Você presenciar isso diretamente. Hoje, isso já está um pouco melhor, de alguns meses para cá, o grupo de comunicação conseguiu desenvolver videochamadas, isso tem amenizado muito a angústia desses familiares, tem ajudado bastante a gente nessa comunicação. Então, a gente tem a parceria da equipe de terapia ocupacional, de psicologia, de fono, e eles têm ajudado muito a gente nessa comunicação e os pacientes também. O que mais? Assim, Diamantino? A gente já está melhor, né? Mais adaptado, perdeu um pouco de medo, mas sem mais terapia também. Doutor Fala. Está falhando um pouquinho, né? Agora. Está falhando? Não, começou a falhar. Mas acho que voltou, Angelúcia. Voltou, tá. Voltou. Até onde vocês ouviram, não sei se... Não, você falou do desenvolvimento das videochamadas, que agora melhorou um pouco, doutor Diamantino. Então, a videochamada de alguns meses para cá, a gente conseguiu incorporar na nossa rotina, graças à colaboração dos serviços dentro do hospital. Então, a equipe de terapia ocupacional, psicologia, fono, eles têm trabalhado muito com isso daí, no auxílio com tablet, fazendo a ligação para as famílias. Isso tem ajudado um pouco a superar esse afastamento, né? Isso também foi uma coisa muito, muito boa para a gente. Em relação ao tratamento em si, hoje algumas coisas já estão mais consolidadas. A gente já usa corticoide com mais segurança, foi uma coisa que a gente meio que desenvolveu de forma empírica e que os trabalhos depois vieram subsidiar, mostrando que, de fato, é uma droga que tem um efeito benéfico quando utilizado numa janela de tempo adequada. Em relação ao tratamento medicamentoso, a gente ainda aguarda a saída de alguma coisa que venha ter um efeito no tratamento em si, principalmente na fase hospitalar. O trabalho que saiu com uma droga antiviral, que é o Remdesivir, tem um efeito pequeno, modesto, principalmente se usado no paciente na fase mais precoce. Nós não temos disponibilidade dessa droga ainda no Brasil, que é de utilização venosa, mas o efeito terapêutico é um efeito pequeno. É isso. Basicamente, o tratamento é um tratamento de suporte, com oxigênio, estratégias de ventilação não invasiva e depois estratégias de ventilação invasiva, tratamento das infecções bacterianas que se sobrepõem e das sequelas que eventualmente acontecem com o COVID no pulmão, fazendo fibrose pulmonar. Junto disso, então, tem toda essa carga humanitária, né, e psicológica do afastamento do doente de suas famílias, uma sobrecarga à quantidade de leitos, que em muitos hospitais chega
a ultrapassar a sua capacidade, daí a necessidade da gente criar essa rede de colaboração, ampliação de leitos, contratação de profissionais num caráter de emergência, urgência. Acho que é isso assim, que eu posso informar para vocês de maneira mais livre, né? Eu queria agradecer, eu queria abrir, então, se algumas pessoas tiverem algumas perguntas. Você tem algum tempo ainda? Tem. Porque também no nosso CCMN nós temos alguns trabalhos que são importantes, né? Nós iniciamos no CCMN, embora seja um centro de ciências, nós temos um atendimento psicológico feito por voluntários para os estudantes, que é gratuito. E também temos 2 fisioterapeutas, a Alexandrina, que até está aqui presente, que tem um trabalho fantástico, tem atendido muita gente nesse período, às vezes pessoas com ansiedade, problemas de respiração, e ela tem, às vezes, orientado para procurar um médico especialista. Isso, ela até está aqui, não sei se depois ela quer fazer alguma pergunta, e a Rayane, que foi aluna da Alexandrina, que também tem nos ajudado. Mas eu queria deixar aberto agora para as pessoas, porque tem essa questão da ansiedade, do estresse que as pessoas estão vivendo, doutor Diamantino, até na questão do ensino remoto, que para a gente, como docente, é complicado, para o servidor administrativo também. Envolve, eu imagino o estresse que é no hospital, né? Quando você está, como você falou, tratando os doentes em escala. Então, eu queria deixar agora aberto para vocês, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento. Posso iniciar, Angelúcia? Pode falar, Angelúcia. Se alguém quiser, pode levantar a mãozinha aqui que eu dou a palavra. Angelúcia, se você pudesse se apresentar, porque tem gente de vários setores aqui do CCMN, fora do CCMN. Tá? Eu do Complexo Hospitalar, também atuo bastante dentro do HU, a gente trabalhou bastante juntos aí no período, né, Diamantino? Assim, eu não tenho palavras para dizer o quanto você foi uma pessoa assim, crucial dentro do HU, um trabalho assim muito, num momento assim crítico, assim, todos a gente sabe que assim, alguns pacientes todos falam cloroquina, a anita, ivermectina, tudo mais. Utilizamos hoje algum desses protocolos com cloroquina. Você comentou que já fora, né? Já tem algum tipo de corticoide mais potente. Quem foi melhor conduzido? Outra pergunta também. É lógico que assim, eu sei que a gente teve pacientes aí com mais de 90 dias internados ao longo do tempo. Teve algum que você vai ficar para a memória? É lógico que foram vários, mas eu sempre acho que tem. A Ana Lúcia Ramos, né, acompanhou lá no São Lucas, que ele ficou 7 meses. E 7 meses fez numa segunda, 3 dias após ele veio a falecer. E 7 meses dentro de um CTI. Então, e isso aconteceu dentro do HU? Então, em relação à primeira pergunta de terapia específica, os nossos protocolos de tratamento são discutidos e foram orientados com um serviço de infectologia do hospital. Então, atualmente, para doentes internados, fora corticoide e antibiótico, na suspeita de infecção bacteriana, a gente não tem nenhuma terapia. Nem no começo, que a gente estava, a gente, que eu digo, os hospitais no Rio de Janeiro, eu tenho experiência de outros hospitais que eu trabalho, a gente começou a utilizar hidroxicloroquina, a gente logo percebeu que não dava, que não funcionava em pacientes hospitalizados. E aí saíram alguns trabalhos realmente documentando a ausência de efeito para os pacientes hospitalizados. Nós também ainda não temos trabalhos
nem com ivermectina e nem com anita. O que não significa dizer, isso na minha opinião, que a gente está afirmando que não tem efeito. Então, existe aí uma situação em ciência que a gente chama de equipoase, ainda em aberto. Será que há um efeito para quem defende o racional? Existe um racional teórico de que, utilizado precocemente, dentro dos primeiros 2, 3 dias, isso vai reduzir, acelerar o clearance do vírus e reduzir a evolução para casos graves. A gente não tem essa resposta ainda. Por não ter essa resposta, o que eu tenho como impressão é que a comunidade médica do HU não recomenda o seu uso ainda, mas há médicos que o fazem de forma ambulatorial, mas que não é a população que a gente atende, porque a gente já atende o doente num estágio um pouco mais evoluído. Então, a gente diz que se há efeito, é um efeito precoce. Efeito precoce é o doente ambulatorial, não é o doente hospitalar, tá? Então, a gente, fora a corticoide para os pacientes que estão necessitando de oxigênio ou agravando o quadro respiratório, a gente não usa nenhuma terapia específica. Não, eu não tenho assim, nenhum caso marcado. Assim, tem uma menina, assim, tem uma menina que veio transferida era ela acompanhada especial, era uma paciente sindrômica com Down, que era acompanhada pela Unirio, ficou internada lá com a gente com Covid, bem, bem grave. Essa menina conseguiu melhorar, teve alta do CTI, não sei se chegou a ver algumas fotos dela com a mãe ficou acompanhando, é a Daiane o nome dela. Ela chegou a ir para casa de alta, o médico que acompanhava ela no Gafre mandou uma mensagem super bacana, agradecendo, é um colega nosso, mas ela em casa veio falecer depois por outros problemas que não foi secundário ao Covid. Essa menina marcou bastante a gente. Mas, sim, tiveram vários outros casos, né? Tanto de vitória quanto de derrota. A nossa mortalidade, que eu medi até setembro, para pacientes ventilados, geral, foi uma mortalidade de em torno de 40%. Para pacientes em ventilação mecânica, a nossa mortalidade foi em torno de 60%. Não foi uma mortalidade dentro da literatura. Se a gente pegar o trabalho, por exemplo, americano, lá de Nova York, chegou a ter mortalidade de 80% de doentes em ventilação. Então, mesmo com todas as restrições que a gente teve, a gente ficou num ambiente adaptado, né? A gente estruturou enfermarias para atender pacientes como se fosse um ambiente de CTI. Então, como tem colegas aqui que são de áreas de exata, provavelmente alguns com formação em engenharia ou arquitetura, a planta do CTI tem que ser uma planta com visão radial, né? A gente consiga ver os leitos, e a gente teve que adaptar ambientes, que eram ambientes de enfermaria, onde a vigilância não era uma vigilância tão adequada. Se a gente olhar os dados, a gente pôde perceber que o odds de mortalidade dos pacientes que internaram nesse ambiente adaptado foi um pouco maior do que os que internaram num ambiente estruturado de terapia intensiva. É um dado que a gente teve, né? Mas não tinha como ser feito de outra maneira, porque a gente precisava criar leitos em uma estrutura que não tinha como ser montada em poucos dias. Mas, sim, dentro da maioria, a mortalidade ficou bem assim, adequada, publicado na literatura internacional. Obrigada, Zeluz. Doutor Diamantino, eu tenho assim, 2 perguntas que eu gostaria de fazer. A primeira é assim, em relação aos profissionais da sua equipe. Teve alguém que foi contaminado e se teve algum óbito da equipe de trabalho de vocês? E um outro ponto é que se teve alguma mudança no perfil do paciente de alguns meses atrás para agora, que nós começamos a ter um aumento substancial do número de pacientes. Nós tivemos uma perda
de funcionários grandes, porque no começo a reitoria liberou uma nota liberando profissionais de risco a se afastarem. Então, só aí de cara, a gente já perdeu 2 colegas que se afastaram. Vários se infectaram, graças a Deus, ninguém morreu da nossa equipe. Uma das pessoas voltou readaptada para a atividade de plantão em terapia intensiva / emergência. Essa pessoa hoje ela ainda faz parte do grupo, mas ela está destinada à comunicação com os familiares de uma das alas do CTI. A gente teve bastante estresse emocional. Teve uma médica que era dentro do grupo de temporários, que tinha distúrbio bipolar, e dentro do plantão, foi um sábado, ela fez um surto de mania. Foi um plantão bastante difícil. Se não fosse pela equipe, os colegas perceberam, ela pediu ajuda, os colegas ligaram para o psiquiatra dela, o psiquiatra fez contato com eles, depois eles ligaram para o psiquiatra do hospital. A gente tem um setor de psiquiatria lá no HU, tinha um plantonista que foi lá no CTI, medicou a colega para ela poder sair do setor e depois ir para casa de licença, e seguiu. Ela agora está afastada, se desligou do serviço. Ela era do grupo de temporários, né? Vários colegas nossos tiveram que afastar por ansiedade, mas já retornaram. A gente perdeu 5 colegas da atividade fim, afastados entre licença, readaptação e afastamento por comorbidades e fatores de risco. Quanto às características dos pacientes, no começo dessa onda, o que precedia, quando a gente tinha um excesso de leito, porque logo no começo da pandemia, vocês se lembram que a orientação era: fique em casa, vá para o hospital com falta de ar. O que aconteceu é que a gente recebeu uma quantidade de pacientes já em estágio avançado de doença gravíssimos. Então, provavelmente, a gente perdeu uma janela de oportunidade terapêutica no começo da pandemia. Depois, as pessoas perceberam que essa orientação não era adequada, então a gente teve uma demanda, uma procura maior do serviço, já com sintomas leves. E aí a gente podia fazer uma triagem e, claro, decidir por internação antes do paciente estar muito grave. E aí qual foi o resultado? A gente teve mais pacientes internados com quadros mais leves. Mas, assim, por que internou com quadro mais leve? Porque muitos doentes eram doentes, doentes de risco, tinham áreas de pulmão muito acometido ou tinham comorbidades múltiplas, eram transplantados com Covid. Você não vai liberar esse cara para casa, você deixa ele observado no hospital. Um paciente dialítico ou cirrótico ou com insuficiência cardíaca, ou é um idoso frágil, esses doentes normalmente a gente internava já que tinha disponibilidade de leito. Então, nessa leva agora, no começo, vieram doentes mais graves e agora, por questão de leito, você acaba ficando com os mais graves de novo. Então, a gente voltou a ter doentes novamente graves. Uma característica inicial que ainda persiste são os obesos. Os obesos sofreram bastante. Era um grupo bem vulnerável à infecção pelo Covid. Doutor Diamantino, mas você está notando, assim, em termos de faixa etária, mudou o número de infectados? Tem muitos jovens agora? Professora, eu não tive essa impressão, não. Eu já vi na mídia que há esse dado, né, de que os jovens estão se infectando mais, mas os jovens desenvolvem formas mais leves, então eles não necessariamente internam mais. Entendi. Talvez por se exporem, por conta da rotina de atividade diária, acabam infectando, mas não desenvolvem formas graves. Eu não tenho percebido isso, eu tenho que pegar esses dados mais novos e comparar a média de idade para saber se teve alguma diferença. Mas, olhando os pacientes que estão lá, não percebi isso.
em outros lugares que eu trabalho também. Na verdade, eu perguntei justamente porque a gente tem ouvido falar sobre isso, mas eu também não saberia dizer, porque tem várias fontes falando, né, sobre a questão da faixa etária, por isso que a pergunta. Professora, Oi? na verdade, hoje, na UFRJ, a gente tem uma estatística que realmente mais jovens estão se contaminando, mas assim, são assintomáticos. Lá na testagem diagnóstica com a Terezinha, a gente tem visto muito isso, né? Ontem, por exemplo, foi a nossa mais nova paciente, com 3 meses, positiva. Foi assim, uma bebezinha de colo, que a gente imaginava não, quando a gente colocou, positiva. Aí a mãezinha também, assim, o pai não estava, mas a mãe e a bebezinha de 3 meses estava. Então, foi a nossa mais jovem lá na testagem. E, assim, muitos jovens mesmo estão tendo, sim. Mas, assim, são assintomáticos. Sintomas leves, né, Angelúcia? Que a maioria não tem nem sintoma. Mas, assim, é adulto, aí o pai trabalha na UFRJ. Acho que ficou ruim agora, Angelúcia. É que alguém ainda Entendi. Cortou. Tá jovens estão tendo casos, mas só assintomáticos, que a gente tem percebido. Entendi. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário para o doutor Diamantino. Posso, professor, para ilustrar? Anaíse, do CCS está aqui. E tem o professor Edson, que também que é o diretor das ciências. Eu passo para o Edson e depois para a Anaíse. Perfeito. Bom, obrigado aí pelos esclarecimentos, né? E a professora Kátia por essa oportunidade. Então, eu tenho, assim, uma expectativa quanto a essa imunização, né? Então, muita gente vê agora sobre as vacinas, essa politização em torno das vacinas. Então, concretamente, a expectativa que podemos ter com relação, né, a essa vacinação, cedo ou tarde ela vai ocorrer, né? E eu pergunto isso até para que a gente tenha, na UFRJ, uma perspectiva, né, de fato, né, como que esse retorno pode se dar diante de tudo isso, desse volume de coisas, de informação sobre a vacina, enfim. Uma coisa é o que a gente lê nos jornais, os vários depoimentos, agora outra é a visão, né, técnica do médico, né, para que a gente possa, assim, ter um balizamento mínimo que seja, né, quanto ao tempo, expectativa de retorno, frente às possibilidades, então, do processo de imunização, ou que se diz também da imunização de rebanho, né? Então, tenho muitas dúvidas, então, quanto a isso, né? Projetando, portanto, do ponto de vista na UFRJ, né? Quanto ao retorno das atividades. Eu gostaria de ouvir um pouco sobre a sua visão, né, sobre isso. Obrigado. Obrigado pela pergunta, professor. A gente também está esperando com muita ansiedade a chegada das vacinas. Até agora, a única publicada em jornal médico é a vacina americana da Pfizer, que já está sendo utilizada lá nos Estados Unidos. A gente ainda tem para sair a da Oxford, que a Fiocruz está participando, aqui também, a Coronavac, que também não tem nada publicado até o momento, tem uma da Johnson também em curso. Mas eu acho que a pergunta que se faz vem do seguinte: a infecção, ela não você não gera imunidade permanente. A gente tem percebido vários casos de reinfecção. Então, se segue aí, se eu faço uma vacina, e a vacina ela é estruturada com um componente viral de um vírus que é mutável,
pode ser que a vacina também não gere imunidade permanente, porque ela é feita com uma estrutura do vírus do surto anterior. Então, a gente provavelmente pode ser que seja vacinado e que não dê proteção para o vírus atual, ou que dê uma proteção parcial, como acontece com a influenza. A gente vai ter que ver isso na prática, né? Então, essa eu acho que é a grande questão para a gente. E com que frequência que essa vacina vai ter que ser repetida? A cada 6 meses, já que a gente diz que após 6 meses, meses, é anual? Será que eles vão criar uma vacina poliviral, com influenza, H1N1, coronavírus? Isso a gente vai ter que esperar. No momento, são vacinas independentes. Mas eu acho que, se a gente for olhar na questão da lógica, a infecção em si, ela pode ser recorrente por natureza de mutação do vírus, ou uma resposta imune que é evanescente. Eu imagino que a gente vai precisar fazer reforços da vacina ao longo do tempo. Com que frequência a gente ainda não sabe, porque o ensaio foi feito esse ano. Então, nem tempo de segmento a gente tem com as próprias vacinas que estão em teste. Se a gente pensar também, poxa, elas foram desenvolvidas com menos de 1 ano, e a vacina mais rápida que foi feita antes foi com 4 anos. É verdade, a gente precisava, principalmente, ver em questão de segurança da vacina de efeitos colaterais, que ela vem a ocorrer, principalmente indução de doenças autoimunes. Mas, assim, a gente não tem outra alternativa. E também é preciso entender que a tecnologia que hoje é disponível é uma tecnologia que tem evoluído de forma logarítmica. Então, eu acho que fica mais fácil de compreender que hoje a gente seja capaz de produzir, e será capaz de produzir, possivelmente de forma cada vez mais rápida, vacinas com menor tempo do que a gente produzia há tempos atrás, justamente porque a tecnologia de pesquisa tem evoluído também. Eu acho que isso traz alguma esperança. Qual foi a outra pergunta que o senhor fez? Que nesse programa de vacinação, uma das teses que se tem é que, na medida em que ocorre a imunização, nós teremos, então, a dita imunização de rebanho. Isso é fato? Isso de fato acontece, né? Porque você se infecta de outro. Se você tem uma rede de pessoas ao seu lado, na qual você vai se infectando de um passando para o outro, se você tem várias pessoas já protegidas, você tende a ser protegido de uma infecção, porque você tem uma rede ali de pessoas que já não vão pegar a infecção. Então, por exemplo, tem pessoas que não vão poder tomar vacina. Eu tenho vários colegas que são alérgicos a componentes da vacina ou que têm doenças alérgicas. Essas pessoas não vão poder tomar vacina de jeito nenhum. Mas qual é a vantagem? À medida que a população vai sendo vacinada ou vai ficando doente, as pessoas vão ficando resistentes à infecção. Então, se eu não pego infecção, eu não passo para você. Então, esse é o efeito rebanho. De fato, é um efeito observado, que pode acontecer. Só que o preço a pagar numa população enorme, onde a virulência desse vírus é muito grande, você vai ter uma quantidade de doentes graves muito rápido. E a gente nunca teve, né, um sistema de saúde que fosse capaz de comportar. Ele, em teoria, é possível, pode funcionar, mas vai gerar uma quantidade de doentes muito grande, principalmente das pessoas mais vulneráveis. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Tem a Anaís e depois tem uma pergunta aqui do professor Ney. Anaís. Boa tarde a todos e todas. Saúde e paz, pronto.
A Anaís é a superintendente do CCS, para quem não conhece. Estou superintendente do CCS, doutora Cássia Tulsi, excelentíssima esprende da decana do CCMN. Eu entrei nessa reunião por um convite da decana, que partiu do GT Álcool, que é um GT que, desde o começo da pandemia, um esforço monumental diário fora do CCS para suportar todo o glorioso trabalho em todas as nossas unidades hospitalares, especialmente no HU, e aí, doutor Diamantino, incluído ao senhor e toda a sua equipe. E também eu faço questão de ressaltar isso, que é muito importante, essa junção. Nós tivemos a coisa mais idílica que essa universidade sempre tentou, que foi se juntar. Veio uma pandemia e nós nos juntamos. CCMN, CT, aqueles que estavam mais com aquelas coisas de laboratório. Não dá para... né? É o laboratório, é o imediato. E foi o que foi feito, a resposta foi imediata. O CCMN imediatamente, o CT imediatamente, a COP, a outra fundação, a FUSB também. Então, assim, eu tenho uma felicidade muito grande de ver que a gente está fechando esse ano uma situação de dificuldade extrema. O doutor agora acabou de citar o reforço, a incomensurável ação dos nossos colegas da fisioterapia, da terapia ocupacional. E hoje, uma das pessoas que ficou no HU treinando as equipes está com Covid e não pegou no HU. Cara, está com Covid hoje no quadro clínico, graças a Deus agora melhorando, mas não pegou no HU. Ela trabalhou insanamente em todo o período mais crítico inicial. Agora nós estamos... Esse aí eu no celular aqui, desculpa. Fora. Angelucci está trabalhando no HU, no CCS, no centro de testagem, professora Bianca, diariamente. Desligando agora. E assim como os nossos gloriosos médicos. Aqui, pelo doutor Diamantino. E, por favor, não foi reunião, e essa foi uma reunião chamada pelo GT Álcool, onde eu faço parte. E ele está nesse período de licença, mas há um enorme contentamento do Centro de Ciências da Saúde por essa função, por essa interação, por essa ação coordenada pelo HU, todas as nossas... O HU, obviamente, é o maior. Por todas as nossas unidades hospitalares, por todos os centros que se mobilizaram, auxiliando no primeiro momento mais crítico, e agora estamos no segundo. Aliás, já tinha dito isso, nós não saímos do primeiro. Nós não saímos do primeiro. Nós estamos numa pororoca, numa avassaladora conta, e assim seguiremos até o final de fevereiro, até o final de março. Temos festas de final de ano, mais 15 dias, aí depois junta com o carnaval, e depois mais 15 dias. Temos março que esperamos algum alento. Todo o esforço dessa instituição, eu não posso falar pela reitoria, mas eu sei que eu estou compartilhando um esforço imenso
De todos nós é quase físico, é um esforço físico. Nós ficamos aqui 5 horas, 12 horas, 14 horas na tentativa de fazer alguma coisa que seja a intenção da instituição. O bom trabalho e o bom serviço, nós, ao assumirmos um cargo público, aceitamos. É enorme essa instituição hoje, que eu acho que a gente tem que melhorar um pouco a iniciativa do CCS, do CT, de divulgar o que está sendo feito, tem que ser um pouco mais amplificado. Nós temos que melhorar a nossa divulgação, a nossa divulgação. O relato feito agora é... Eu não sou da área médica, eu trabalhei com planta. É avassalador, mas esse é um relato que a gente está vivendo desde abril, não sendo médico, não estando lá, como Domingos está, como Diamantino estava. Não dá, a gente não tem essa visão, a gente não é preparado para isso, a gente não foi preparado na nossa civilização para a finitude. Só quem foram preparados os médicos. Mas mesmo os médicos, todos os que eu conheço no CCS, e fora do CCS, estão sofrendo muito. Concordando com o que ainda agora. Não há nenhuma vacina proposta que não tenha 2 doses. Nenhuma delas. Nem chinesa, nem Deus onde venha, nem americana, nenhuma vacina proposta e apresentada de tratamento tem 2 doses. Por quê? Não sabemos o que está acontecendo com esse vírus. Não temos como dizer, a partir do momento em que começam a aparecer, até com mais frequência, casos de repetição de infecção. Repare, essas vacinas estão sendo preparadas desde abril. Errei no abril, maio, junho, julho. Mas estavam trabalhando nisso, mas já tem um tempo que eles estão vendo esse negócio. Desde fevereiro, entre fevereiro e abril, a Pfizer já estava lá vendo qual era. Assim, eu não sei se esse dedinho foi para mim ou foi para o que estava passando atrás de você. Mas, enfim, para fechar, eu repito a questão do orgulho institucional. Eu acho que nós sairemos muitas perdas de pessoas queridas, de pessoas relevantes à nossa instituição, mas nós sairemos. Por que nós sairemos? Porque nós nos agrupamos, nós nos concentramos, nós nos juntamos. E é isso que a gente tem que continuar a fazer em 2021, 22, 23, 24, 25, 26, daqui para frente. O que se apresenta não é diferente. O que se apresentará, desculpa, não é diferente do que se apresentou. Eu desejo a todos muita saúde e paz. Um bom Natal. Muito obrigada. Obrigada, Anaísa. Não sei se o doutor Diamantino quer comentar alguma coisa. Não sei se... Doutora Anaísa, obrigado pelas palavras. Eu queria só testemunhar que esse trabalho
eu sei que a doutora usou o termo médico, né? Mas eu entendo que o médico é um coletivo de profissionais que são profissionais de múltiplas áreas, né? A gente não conseguiria nunca dar o atendimento necessário para esses pacientes se fosse depender apenas de um grupo de profissionais. Eu acho que a gente precisou da integração de pessoas da área assistencial, da área administrativa e logística, uma interação para que o trabalho fosse executado. Eu acho que... Me perdoa, eu acho que eu falei médico e depois também falei de Sara, falei de Angelúcia, eu acho que aí eu estava representando todo o staff de fisioterapeutas, da enfermagem, a ação da enfermagem, a enfermagem do HU e da escola de enfermagem Ana Nery, que sem ela nós não conseguiríamos levantar os voluntários que hoje estão atuando. Me perdoa, eu na pressa, na emoção, eu estou muito emocionada pela sua fala. Fiquei muito emocionada pela sua fala. Me perdoa. Eu só queria mesmo dar esse crédito, porque foram todos muito importantes no conjunto do trabalho. Teve um maior do que o outro, né? A gente não... E isso inclui também, mesmo assim, o pessoal da equipe de limpeza, que eram pessoas simples, que tinham que entrar dentro de um ambiente complexo para tornar um ambiente um pouco mais salubre, né? Mas eu acho que a gente tem que valorizar mesmo quem está lá na linha de frente, aquele profissional que está recebendo a tosse do doente no rosto, que está entubando o paciente, que está massageando, aspirando, dando banho. Quer dizer, o doente de alto risco biológico, com um estresse emocional e estresse físico, de horas de trabalho, de não poder sair para trocar roupa porque não tem roupa para trocar, então a pessoa tem que ficar lá prendendo a vontade de ir no banheiro, de beber água, ficar com aquela máscara que incomoda, que machuca, que amassa o rosto. Eu acho que a gente não pode nunca, quem está na coordenação, quem está na administração, na hora da tomada de decisão, esquecer o que é estar lá. Então, eu agradeço as palavras da professora Anaíse. Eu queria homenagear a cada profissional que atuou e que continua atuando no cuidado desses pacientes, que foram os mais complexos que a gente pôde ter até hoje, que minha geração está tendo, né? Eu acho que geração anterior à minha também. A gente não teve nenhum contato assim tão forte. E o professor Ney, que queria fazer uma pergunta, Ney? Daqui a pouquinho a gente encerra, porque eu sei que você está no meio do plantão, né, doutor? Professor Ney, da matemática aí. Isso. Boa tarde, doutor Diamantino. Obrigado pelas orientações e enfim, todo esse cenário que a gente está vivendo, e cada vez mais fica claro para a gente, né, o que a gente tem que enfrentar. Mas há 2 dias atrás, quer dizer, a minha dúvida é bem pontual. Há 2 dias atrás, eu fui pego de surpresa com uma notícia, e cada mídia dá a intensidade diferente, de uma descoberta de uma nova cepa do coronavírus lá na Inglaterra. Algumas mídias dizendo que é uma variante mais agressiva e tudo, outras já amenizando um pouco mais. Eu queria saber sua opinião, se isso pode pôr a perder a eficácia das vacinas que justamente estão chegando agora, e se elas teriam poder para lidar com essas variações, né, dessas mutações, digamos assim, que estão surgindo. E se a mídia exagera muito nessa questão de que ele é mais agressivo, mais virulento do que o coronavírus que a gente está já enfrentando desde março. Então, minha dúvida era mais isso, para desanuviar um pouco as minhas tensões, porque já está difícil lidar com essas questões do dia a dia, né? E aí, quando parece que a gente está vendo uma luz no fim do túnel e surge mais uma notícia dessa, e a gente nunca sabe
qual é a verdadeira intensidade do que está por trás, né, da notícia em si. Então, era mais nesse sentido, como o senhor vê essa notícia que o senhor viu, né, sobre essa nova cepa descoberta. Obrigado. Obrigado pela pergunta, professor. Eu, como médico assistencialista, eu não sei lhe dizer se é uma cepa mais virulenta. O quadro clínico é praticamente o mesmo. É acometimento pulmonar que leva à necessidade de cuidado respiratório. Esses pacientes têm também uma síndrome trombótica associada a uma ativação do sistema inflamatório de coagulação, muitas vezes complicando com doenças trombogênicas tanto no pulmão quanto em outros órgãos, e uma resposta inflamatória sistêmica que segue a alteração de pressão e disfunção de órgãos. Talvez a professora Terezinha e o professor Amilcar tenham, através de genotipagem, conseguindo uma informação sobre o grau de variabilidade da cepa. E, de fato, essa sua pergunta também é a pergunta que a gente se faz. Como eu tinha falado antes na pergunta do professor Edson, as vacinas foram baseadas numa estrutura viral de primeira, digamos, a gente agora está numa estrutura viral, a grosso modo, de segunda geração. A gente sabe que isso não é matemático, essas cepas vão mudando e provavelmente a gente tem em regiões diferentes do planeta cepas diferentes e que vão mutando em velocidades diferentes. A gente vai ter que esperar para ver a vacina, se ela vai ser capaz de proteger contra essa cepa. Em teoria, deve dar pelo menos uma proteção parcial. É na mesma lógica que a gente espera como funciona com a vacinação da influenza. Como é que ela acontece? A gente vacina hoje para o inverno, para essa estação de inverno atual, a cepa do inverno anterior. E com isso a gente consegue reduzir formas graves de influenza. No ano que vem, a gente vai usar para vacina a cepa do ano atual. Então, provavelmente, com o coronavírus, deve acontecer dessa forma, a menos que a gente tenha um core viral, com uma estrutura viral proteica comum a todos os vírus, que não seja mutável e que permita a formação de uma vacina que gere um componente de proteção em comum a todos os vírus ou vírus mutantes que venham a acontecer. Desculpa, não tenho essa informação precisa, a sua preocupação é a nossa preocupação. Meu sentimento é que a gente deve ter algum grau de proteção, sim, mas que provavelmente a gente vai precisar de reforços mais à frente, com estruturas atualizadas conforme essa mutação for ocorrendo. Mas isso é uma especulação baseada em experiência de outros tipos virais que a gente tem. Ok, muito obrigado, doutor. Obrigada, doutor. Tem só uma informação aqui, né? Porque no CCMN nós também perdemos muitas pessoas, estudantes, tivemos funcionários, teve até o professor Cláudio Lenz, que está aqui na reunião, mas ele está com a internet ruim. Nós tivemos um funcionário do Instituto de Física, o Marçal, que ficou 40 dias, né, Cláudio? Não sei se você quer falar, Cláudio. Não, não sei se vai dar para me ouvir, a internet está muito ruim. Ele ficou 40 dias aí no HU, as filhas dele passando report para a gente no WhatsApp do Instituto, e a gente, né, todos torcendo, outros orando e acompanhando, e foi impressionante ver, né, a batalha que vocês travaram, e ele está bem, saiu e está bem. Enquanto isso, um outro funcionário foi atendido num outro hospital da rede municipal e veio a falecer, né? Então, a gente sabe que tem uma qualidade muito boa de medicina. Só dar os parabéns aí por esse trabalho heróico aí de vocês, né, nesse período tão complicado.
Eu acho que é o Marçal, né? O Marçal ficou 40 dias na UTI no CTI do Hospital Universitário. E saiu. Obrigada, Cláudia. Tem um outro servidor lá do CCMN, o Sidney, que ele falou que a impressão que ele tem é que a máscara e o álcool em gel serão eternos, com essas possibilidades de mutação. Mas é o que você falou, acho que tem muita coisa para a gente aprender sobre essa doença ainda, né? Desculpa? Não, tem um servidor nosso, Sidney, que ele falou que acha que a máscara e o álcool serão praticamente eternos. Com essa possibilidade. Eu acho que sim. Por enquanto. Acho que pelo menos a gente vai ter o cuidado, porque antes a gente ficava gripado e ficava espirrando no ambiente, não usava máscara. Eu acho que agora a gente provavelmente vai ter mais cuidado com o outro, né? Se você está gripado e você antes ia trabalhar, vai botar uma máscara para se proteger, vai ter mais cuidado, ficar manipulando o rosto, usando mais álcool gel, lavando a mão. Acho que as pessoas vão ter um pouco dessa mudança do comportamento. Eu espero que isso deva ocorrer. Então, acho que ninguém mais quer fazer perguntas, porque a gente também já está com horário. Eu estou preocupada com o seu plantão, doutor. Mas, assim, eu só queria que você levasse aqui do CCMN a sua participação hoje. Eu acho que foi muito importante para a gente essa questão do grupo trabalhar de forma coesa, né, unida. É importantíssimo a gente ter várias pessoas de diferentes áreas trabalhando em parceria, como a professora Anaíse falou. E eu fico olhando assim, o que isso me trouxe de motivação, assim, que a UFRJ para mim é uma segunda casa, porque a gente passa grande parte da nossa vida convivendo com as pessoas, nossos alunos, mas eu conheci um pouco mais da UFRJ, apesar de todo o sofrimento, toda a dor, eu conheci um pouco mais dessa universidade, com essa questão da pandemia. E aí, para finalizar, doutor, eu queria que você recebesse essa nossa homenagem e se pudesse falar uma palavra para você, o que mudou para você participar e estar participando da linha de frente, né, do combate à Covid, se isso teve alguma interferência, assim, alguma mudança na sua visão como médico e na sua atuação como um profissional da saúde no nosso país. Olha, eu também pude ter essa mesma sensação, como eu comentei bem no começo, da integração da universidade, que era uma coisa que eu não via. Assim, sempre me passava pela cabeça, nossa, como é que a gente tem a melhor escola de administração do país e as pessoas ainda questionam que a gente tem problema de administração no hospital? Como é que a gente tem um sistema, uma faculdade de informática e a gente tem problemas de gerenciamento de estoques? Como é que a gente tem uma faculdade de química e farmácia e eu ainda não consigo dosar certos medicamentos que são importantes no tratamento do paciente? Então, níveis séricos de medicação no sangue. Então, essa pandemia fez com que os vários centros pudessem se integrar de forma muito rápida. O tempo-resposta foi imediato, praticamente. Então, a gente pôde conhecer diversas pessoas. Foi um trabalho de resiliência, porque o tempo todo, no nosso setor, a gente teve que mudar, uma adaptação de escala de trabalho grande, um trabalho de motivação do colega o tempo todo, né? Você tem que estar lá ao lado da pessoa, motivando. Então, eu me forcei, embora eu não tivesse na assistência direta lá, eu entrava todo dia, eu via os doentes, tentava discutir alguns casos, fazer alguns procedimentos. Eu queria mostrar que estava com eles ali do lado, assim, né? Como se tivesse um general de batalha na linha de frente junto com um soldado, sabe? Eu acho que a questão do exemplo é muito importante e te permite ter a sensibilidade de perceber coisas quando você está ali vivendo, que se você está afastado, você não vê. Você
permite ver, sentir e entender o que está acontecendo ali. Eu acho que isso passa uma mensagem grande para as pessoas. Muitas vezes eu fui no fim de semana também, para ver a equipe que estava no fim de semana, que tende a ser uma equipe um pouco mais isolada, justamente para passar essa mensagem de que a gente está junto, tá? E que, às vezes, algumas reclamações que as pessoas tendem a minimizar, não passar, que acham que vão perturbar, ou que é uma coisa menor. Então, você está mais próximo ali, você diminui o canal de comunicação. E estou aprendendo também o tempo todo, né? Esse espírito de aprendizado contínuo que faz a gente estar aberto para sugestão, para melhoria, buscar capacitação cada vez mais. É isso. Assim. Eu continuo, eu acho que eu estou melhor do que eu estava no começo do ano, como pessoa. A gente passou a valorizar coisas pequenas, né? Nós perdemos nossa liberdade. Cada vez que eu estou assim com a minha família, que eu olho para trás, poxa, ano passado a gente estava podendo viajar, no passado a gente estava podendo sair. Nós perdemos coisas simples, contato com os nossos pais, contato com os nossos amigos, poder sair, valorizar coisas pequenas que a gente perdeu muito rapidamente e que são tão importantes. Às vezes, um reforço espiritual para cada um, você se afastar desse reforço também foi difícil. Então, foi isso que eu aprendi nesses 9 meses, mais ou menos, que a gente está nessa luta. Eu quero, mais uma vez, doutor Diamantino, agradecer muito. Eu espero que um dia a gente se encontre assim, presencialmente, que a gente possa conversar um pouco sobre essa fase. Acho que esse aprendizado, para a gente que está próximo, assim, na universidade, sofrendo tantos ataques, é tão importante a gente estar junto nessa hora, porque eu vejo, assim, mesmo o esforço, né, dos nossos estudantes, dos professores, eu tenho orgulho, sabe, hoje, de ver o trabalho que está sendo na UFRJ com todos os problemas que nós temos, né? Então, eu quero agradecer muito. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, mas estou vendo aqui no chat que todo mundo está colocando os parabéns, admiração pelo trabalho de todos. E agradecer também por você ter aceito esse convite, né? Num dia de plantão. E porque eu acho que isso é importante, sabe? As pessoas, às vezes, perdem a noção do que está sendo feito na UFRJ e a gente precisa estimular essa questão da empatia, que a gente sabe que a gente está numa situação que talvez pudesse estar sendo um pouco melhor se as pessoas se cuidassem mais, sabe? Usassem a máscara no seu local de trabalho. É uma luta diária, que a gente vai num lugar e está sem máscara, e a gente sabe que isso... A gente tem pessoas que ficaram doentes justamente por isso, né? Então, acho que, mais uma vez, só tenho a agradecer por tudo, doutor Diamantino. Acho que foi muito importante a gente encerrar o trabalho do nosso grupo nesse ano, né? Eu ia até pedir se as pessoas depois pudessem ficar um minutinho, o pessoal do GT, só para a gente combinar quando a gente vai reiniciar os nossos trabalhos, mas o nosso reconhecimento a você, a toda a equipe e a todo mundo que está nessa linha de frente, porque eu acho que foi muito importante. Não sei se alguém mais quer falar alguma coisa, mas eu estou vendo aqui que as pessoas estão colocando aqui, né, esses agradecimentos de toda a nossa equipe. E acho tão importante a gente ter feito essa aproximação ainda mais, né, com o CCS, porque a gente tinha mais essa proximidade, principalmente quando eu vejo lá o pessoal da Química, com a Faculdade de Farmácia, porque a gente dá aula, né, educação física, mas o hospital era uma coisa um pouco distante para a gente. Apesar de eu conhecer por causa da administração, mas, assim, eu acho que agora a gente está mais próximo. Angelúcia, então, que é a nossa companheira, né, de luta do complexo hospitalar.
Não sei se a Marta quer falar alguma coisa, Antônio, Marta. Eu queria pedir, no final, uma salva de palmas para os nossos heróis da linha de frente. Ótimo. Vamos lá, então abra o microfone. Muito merecido. E eu só tenho a agradecer, eu estou até emocionada também, porque... E ainda é a prata da nossa casa, né? Se formou aqui, a gente fica muito feliz com tudo isso. Obrigada, doutor Diamantino. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, foi uma grata surpresa poder conhecer o grupo, né? A gente não sabia desse grupo, tem tantas coisas formidáveis que a gente faz e que a gente acaba não capilarizando para todo mundo. Vou enviar a mensagem à nossa equipe. Angelúcio, se você depois quiser fazer alguma coisa, uma mensagem para a gente encaminhar as equipes, eu vou ter um grande prazer, tá? De encaminhá-los. Eles vão ficar muito felizes dessa mensagem de força. Eu também mando, doutor Diamantino. Eu posso mandar e posso te passar o link desse vídeo, tá, se você quiser compartilhar com alguém. Engraçado a senhora falando que não tinha essa relação com o hospital, mas o hospital também sentia essa falta, tá? Parecem primos que são parentes e não se falam por alguma razão, que acabou perdendo essa conexão, né? A gente também sente essa falta de se aproximar e a direção do hospital, eu tenho certeza, tanto a direção médica quanto a direção geral, vão ficar muito felizes de poder estreitar esses laços com os outros centros da universidade. A gente tem muita coisa para produzir na UFRJ, em parcerias, né? Se a gente puder se aproximar, o benefício para os pacientes, para o nosso corpo de funcionários, vai ser muito grande. Tenho certeza disso, eu tenho certeza, porque a UFRJ, como a Anaíse falou, às vezes a gente não divulga para a sociedade tudo aquilo que a gente faz e o que a gente pode fazer. Então, é muita coisa, é muito trabalho. Tem aqui o professor Antônio Borges, que trabalha na questão da acessibilidade, né, que é um trabalho tão bonito, que a gente precisa tanto. Antônio, não sei se quer falar alguma coisa, Antônio, mas assim, eu vou passar uma mensagem para você, agradecendo todo o grupo. Eu estou emocionada, de fato, porque acho que a carga que a gente recebeu de estresse todo esse ano, né, e com todas as pessoas que está à frente na administração, às vezes a gente também fica assim um pouco isolado, porque são tantas pessoas que nos escrevem, que tem problemas. A gente teve problema no CCMN de uma servidora que perdeu a sogra e o esposo num prazo de 15 dias. Até hoje a gente convive com a dor que ela carrega, né? Então, acho que a gente estar junto ajuda a gente a colocar. O professor Antônio Borges, não sei se quer falar, o professor Cabral, que é o nosso vice-decano, está aqui também. Se vocês quiserem, para a gente poder encerrar, porque o doutor precisa voltar para o plantão. Acho que a minha palavra é no sentido de expressar minha total admiração, né? E essa questão de nós sermos todos pertencentes a uma mesma nave, né? A uma mesma espaçonave, ao mesmo navio, né? Que é tão amplo, que tem tantas coisas, e a gente é tão distante. Então, conhecer um trabalho tão magnífico, uma atividade com caráter humanístico completo, né? E um profissionalismo e uma habilidade técnica, só nos deixa com orgulho de sermos todos o UFRJ. Professor Diamantino, olha, minha total admiração ao senhor e ao seu grupo. Obrigado. Cabral? Eu quero fazer minhas, com a devida permissão, as palavras do professor Antônio Borges. Eu acho que ele colocou de forma sublime. E realmente, nesse momento difícil em que a gente está, né? O mundo está num momento muito, muito difícil, né? O UFRJ está num momento muito difícil.
Eu acho que ações dessa natureza, esse grupo aqui, a estirpe desse grupo, né? E as valorosas pessoas que por aqui passam, como, por exemplo, o senhor doutor Diamantino, eu acho que isso enobrece a nossa alma, né, e dá um certo refresco ao nosso espírito. Então, eu quero só apenas agradecer e dizer que o senhor será sempre bem-vindo aqui. Obrigado. Obrigado. É isso, gente. Então, eu quero mais uma vez agradecer a presença do Dr. Diamantino, agradecer a presença de todos que vieram assistir aqui. Ia pedir só mais 5 minutinhos para o nosso GT-CCMN, quem puder ficar, para a gente só acertar a nossa próxima reunião do ano que vem. Muito obrigada, gente. Obrigada a todos. Anaí, Angelúcia, a todos vocês. Com licença, professora. Bom plantão, doutor Diamantino. Obrigado. Obrigada. Eu acho que foi boa a reunião, né, gente? Foi bom a gente... Eu só não entendi uma coisa, professora doutora Cacetu, se eu fico, eu saio. Ah, não, então, é do GT-CCMN, Anaís, se quiser pode ficar. Tá. Não, é que a Anaís é do GT Álcool, né? Tanto GT que a gente tem, né, Anaís? Pois é, aí, vamos nós. Aí você mandou um convite, veio todo mundo. Não, mas eu mandei porque a gente, quando... eu acho importante a gente divulgar, não só ficar restrito ao nosso grupo, mas também divulgar para os outros grupos, Anaís. Sim, claro. Obrigada pela participação e pelo seu trabalho também, incansável no CCS. Agradeço o seu e o de todo o grupo aí do CCMN. Obrigada. Nós temos que seguir juntos e vamos seguir juntos. Isso Nada mesmo. mais nos separará. Tá ótimo. Isso está muito complicado e não vai melhorar. Não vai melhorar. A gente tem que... Mas vamos aí, para quem eu não vi, desculpa, eu fechei a câmera, porque a minha internet está muito instável. Feliz Natal para todos e bom ano. Grande abraço. Obrigada, Anaís. Um beijo, velho. Beijo, tchau. Beijo. Então, eu acho que foi muito importante esse depoimento para a gente ver o que nós temos na nossa UFRJ, né? Todo esse trabalho que está sendo feito. E, assim, uma coisa que eu ia falar, eu também entrei em contato com o pessoal do Instituto Butantan, mas eles estão muito, assim, preocupados com essa questão dos ensaios clínicos. Eu falei com a diretora do setor de vacinas e ela me falou, professora, a gente não está diretamente envolvido com a questão do desenvolvimento dessa vacina. Então, ela me passou para o responsável pelos ensaios clínicos, que ele disse que pode vir aqui, mas que nesse momento a prioridade deles era essa questão de terminar esses testes para ver se conseguia liberar a vacina o mais rápido possível. Então, capaz que a gente tenha no próximo GT alguém do Instituto Butantan. Mas a minha pergunta hoje é assim, se vocês acham que a gente deve continuar esse grupo a partir do próximo ano, depois do recesso, se vocês acham que é importante